Bom dia, Sônia. Seja bem-vinda. Já tem gente. Bom dia, Sônia. Vamos cultuar ao Senhor nesse domingo, amém? Esse é o endereço que caiu certinho. Tá. Aqui dá pra ver o que tá saindo. Tá bom, né? Cadê essa fita verde? Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, irmã Irenilda. Você vê depois, é engraçado. Bom dia, sogra. Seja bem-vinda. Começa com o essa aqui também é puxadinha, hein? Eu baixei, mas depois começa. Bom dia, Sandra Maria de Campos. Que bom que você está aí. Vamos juntos cultuar nessa manhã. Seja bem-vinda. Parece que tá casa. Vou tirar o. Dentro de 2 minutinhos vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém, Sandra. Deus continue abençoando a sua vida também. Quem for chegando, se manifeste aí, pra gente poder dar um bom dia pra você. Se eu colocar iniciar aqui, vai compartilhar no vocês, né? Compartilha. Sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Não foi possível isso. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Vai só compartilhar. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, irmãos? Bom dia para todos vocês.
E nessa manhã queria compartilhar com vocês outra música em espanhol, como um breve convite para cada um de nós, e uma oração pedindo a Deus nessas palavras que o autor Marcos Witt escreve: quero escutar a tua doce voz, né? Chegando até minha vida, me estremecendo, fazendo chorar, fazendo rir, e que a gente possa, com essa atitude, nessa manhã, a gente possa abrir nossa mente, abrir nosso coração, abrir nossos ouvidos para escutar a doce voz de Deus. Amém? Então esse é o convite para cada um de nós nessa manhã, e com um propósito muito que nos motiva a nos unir em oração nessa manhã. O mundo inteiro está orando, o Exército de Salvação no mundo inteiro está orando nesse dia. Amém. Em cada ponto, né, do mundo, do planeta, está orando por esse vírus, né, e por tudo que está acontecendo em cada país, em cada continente. Então Deus possa tocar teu coração nessa manhã através dessa música, mesmo que seja em espanhol, mas são palavras fáceis de entender. Vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Edinho, Deus te abençoe. Fica com a gente, que a gente tem muita coisa para adorar, para falar, para orar e se alimentar da palavra do Senhor nessa manhã junto com você. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más, sin querer nada más que escucharte hablar. Deus, nesta manhã estamos unidos em oração no mundo inteiro, intercedendo e clamando, Senhor,
pelas nações, clamando por toda esta situação, que Tu possas, nesta manhã, Senhor, em cada lugar, estar visitando as famílias que perderam um ente querido, Senhor, que possa estar visitando, Senhor, os médicos, fortalecendo, Senhor, as suas mãos, os seus corpos, seus físicos, Senhor, possa estar consolando os corações daqueles que estão tristes, Senhor, que Tu possa visitar nesta manhã aqueles que estão realmente num momento de desespero por toda esta situação, que Teu Espírito Santo, Senhor, que é consolador, possa estar visitando a cada uma dessas pessoas nesta manhã. Senhor, que Tua misericórdia, Senhor, alcance essas famílias. Senhor, tem compaixão de cada nação por a situação que está passando. E que tudo isso, Senhor, seja um momento, um tempo de aprendizado para a gente refletir sobre nossas vidas, refletir sobre o quanto estamos muitas vezes distantes, Senhor, de Ti. Que seja um tempo, Senhor, para quebrantar nossos corações, que Teu Espírito Santo possa nos levar para mais perto de Ti, que em meio de todo esse caos, de toda essa crise, Senhor, Eu possa estar falando aos nossos corações, possa estar revelando, Senhor, os Teus propósitos em meio de tudo isso. Que esta situação, que sabemos que é breve, que é passageira, Senhor, possa ser um tempo que não passe sem a gente aprender alguma coisa, mas que sim, que a gente possa pensar, Senhor, e abrir nossa mente, nosso coração para o que Tu tens falado e está falando a cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e compaixão de cada um de nós, do que está acontecendo, Senhor, e que este tempo, Senhor, podamos nos unir cada vez mais com um clamor, Senhor, de um povo Amém. Que ainda está aqui, Senhor, disposto a Te servir. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu estás fazendo já coisas incríveis, milagrosas, Senhor, sobrenaturais em cada lugar do mundo, Senhor. Entregamos esta manhã nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo você que está aí chegando, Paulo, Vacai, Marcela, que Deus abençoe, Sônia Diniz, Genilda, Dona Mariazinha, que está aí nos assistindo através Amém. Das suas filhas. A Márcia. Marcela. Foi a Marcela Marcela que chegou. Sejam bem-vindos e vamos juntos orar em um só Espírito, um só povo, clamando ao Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 103, sobre a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem um só de teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a nossa velhice, de sorte a tua mocidade, e se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Aleluia! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia! Que o Senhor possa estar sempre derramando as misericórdias dele sobre a nossa vida. Hoje, como o Esteban falou, é o Dia Mundial de Oração, Tsunami de Oração, onde o nosso general, Pedley, nos convocou, nos desafiou a estarmos juntos como uma igreja, num só propósito de oração, clamando em favor de tudo que vem acontecendo. Estaremos reunidos em já estamos reunidos em mais de 130 países nesse dia, orando nesse propósito. E ele nos desafiou a orar pelos seguintes propósitos: para que a mão poderosa de Deus retenha para o Covid-19, pelo Ministério do Exército de Salvação ao redor do mundo, pelo exército de trabalhadores essenciais que estão e sustentam a obra do Senhor,
para que aprendamos a lidar com essa pandemia sem precedentes. Por quem está sozinho, isolado, com medo e por quem tem muito pouco para subsistir. Pelas pessoas que perderam membros da família e por aqueles cujo futuro ainda parece muito incerto, não sabe o que acontecerá. Pela cura, pela esperança em nossas comunidades. Lembrando que Deus é o nosso refúgio, aleluia, e a nossa força e a nossa fortaleza em quem nós confiamos eternamente. Amém? Então esses são os propósitos que estaremos orando nesse dia e convido você a se juntar conosco em um só Espírito, em uma só voz, em um só exército, que somos um só exército, em nome do Senhor Jesus, para Ele toda a honra e toda a glória. Vamos então louvar junto conosco, convidando você onde você está, a fechar seus olhos, a levar a sua alma e o seu espírito a Deus nessa manhã, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio, aleluia, grandes coisas o Senhor tem para fazer aí na sua casa, aí no seu lar, na sua família e ao redor do mundo, amém? Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã,
socorre, nos guarda, nos cuida de todo mal. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós, amém? Eu tenho certeza que você está sentindo a presença do Espírito Santo aí onde você está. E o Senhor quer te tocar nessa manhã. Então permita ser tocado pelo Senhor nessa manhã, amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tenho o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Não há outro igual ao Senhor Jesus, amém?
Queria dar as boas-vindas àqueles que estão chegando, estão junto com a gente cultuando, sejam bem-vindos. Temos da Argentina, da Índia, dos Estados Unidos. Júlio, seja bem-vindo. De Portugal também o Felipe. Amém. Somos a oportunidade que Deus tem no mundo de poder proclamar a palavra dele ao redor do mundo, ao redor do Brasil. E hoje eu convido você a estarmos juntos em um só espírito, orando e clamando ao Senhor. Aí onde você está, gostaria de deixar esse momento para que nós possamos estar orando, intercedendo. Aí mesmo onde você está, como a gente colocou aqui o mapa do mundo, onde estaremos orando num só clamor, em que o Senhor nos dá essa oportunidade. Então que você, aí onde você está, você possa estender suas mãos aqui, para esse mapa. E nós estaremos orando em um só espírito e clamando ao Senhor, porque é o nosso refúgio, nossa fortaleza na hora da tribulação. E é nele que nós temos que depositar essa confiança, a nossa fé e o nosso clamor. Amém? Então aí onde você está, vamos levantar um clamor ao Senhor em favor do nosso mundo, em favor do nosso país, em favor de tudo que tem acontecido ao redor do mundo. E crendo que Deus está agindo, porque Deus não é um Deus que nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Amém? Então vamos juntos orar em um só clamor ao Senhor Jesus nessa manhã. Então convido você a estender suas mãos em favor aqui desse mapa. Estaremos nesse momento de oração ao Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido, obrigada, Deus, por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de estarmos aqui como igreja do Senhor. Estarmos orando, intercedendo, louvando a Ti, Senhor Jesus, porque a nossa voz não é calada. Nós temos grandes coisas para poder sermos gratos a Ti, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso e Tu és um Deus que está agindo. Ó Senhor, obrigada porque Tu tocou no coração do nosso general, do nosso líder mundial, em que nos lançou, Senhor Jesus, esse clamor, esse tsunami de oração que está invadindo o mundo inteiro numa só voz, num só clamor. Eu creio, Senhor Jesus, que essas orações já chegou diante do Teu altar, Senhor. Então, como humildemente serva, Senhor, nessa manhã eu venho também como serva do Senhor, está clamando pelo nosso mundo, está clamando, Senhor Jesus, que Tu possa vir, como já tem agido de uma forma sobrenatural, Senhor, ao redor do mundo, Senhor, porque como muitos cientistas, estudiosos dizem que poderia ser muito pior, mas Tu tem agido, Tu tem colocado as Tuas mãos, Senhor, sobre o nosso mundo, sobre os países que já estão em calamidade pública, sobre os países que já não têm lugar mais para enterrar pessoas. Ó Senhor, visita este momento esses países que passam por grandes aflições, por grande miséria, Senhor Jesus, por não saber o que fazer. Então, Senhor, nessa manhã eu venho te pedir, Senhor, a intervenção vinda de Ti sobre o coronavírus, Senhor. A intervenção vinda de Ti, Senhor, para que possa sanar esse vírus ao redor do mundo, Senhor. Nós queremos numa igreja que clama. Nós continuamos forte como uma igreja atuante no mundo, que leva a Tua mensagem, que continua clamando com os nossos joelhos, com a nossa voz a Ti, Senhor. Então vai, Senhor, sobre os governantes que não sabem como agir, o que fazer, que Tu possa dar sabedoria, Senhor Jesus, que Tu possa dar força para que eles possam saber o caminho certo, as respostas certas, as atitudes certas a tomar nesse momento e que possamos nos unir, Senhor Jesus, que caia por terra toda a divisão ao redor do mundo, toda a divisão ao redor do nosso país. Então nós queremos Te clamar, Senhor, e Te louvamos também, Senhor, porque aqui no nosso Brasil, as grandes coisas Tu já tem feito, e podemos ver a Tua mão agindo, Senhor Jesus. Que, como eu falei, os estudiosos dizem que poderia ser muito pior aqui no nosso país, mas Te louvamos porque o pior não vai chegar em nome de Jesus. E nós Te clamamos por isso. Te clamamos pelas famílias que estão sendo assoladas, famílias que perderam seus entes, famílias que não sabem o que fazer, famílias que estão desesperadas, que sem ter o seu pão de cada dia. Ó Deus, que a nossa voz possa ser com esse povo, o nosso amor seja através da nossa voz, das nossas atitudes, das nossas ações, que Tu tem levantado grandes pessoas a fazer doações, tem movido várias pessoas a poder ajudar com o que tem, Senhor Jesus, as pessoas que não têm o pão de cada dia. Então queremos Te louvar, Senhor, e Te clamar pela nossa nação, pelo nosso mundo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que temos, Senhor, de todos os dias com liberdade podemos louvar na nossa casa, podemos engrandecer o Teu santo nome, Senhor, porque toda honra e todo louvor vem de Ti. Então que nossa voz não seja calada jamais, que nós possamos continuar firmes e confiantes no Deus que está agindo em todo momento, Deus.
Obrigada, Senhor, mais uma vez, porque temos a Ti, um Deus a quem clamar. Nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que agia no passado, um Deus que continua agindo hoje e que continuará agindo no amanhã, Senhor. E como nós louvamos, Senhor, que o nosso amanhã pertence a Ti. Tu sabes o que será do nosso amanhã, mas que todo o desespero, tudo aquilo que as notícias colocam, Senhor, que nós possamos não nos deixar nos abalar, Senhor Jesus, mas continuar clamando como Tua igreja, Senhor, crendo no milagre, crendo que a cura vem de Ti sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa o exército de salvação ao redor do mundo, o exército de salvação que tem feito o seu trabalho atuante, ajudando várias famílias ao redor do mundo. Te louvamos por cada irmão, por cada oficial que tem se movido ao redor do mundo, ao redor do Brasil, em fazer a nossa missão, que a nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo. Então essa é a nossa missão que temos no nosso DNA e nós colocamos em prática a cada dia. Levanta pessoas, Senhor, com um coração generoso, a continuar ajudando, a continuar entrando nos lares das pessoas com o alimento que falta, Senhor Jesus, com a água que falta em muitos lugares também, o básico, que muitas famílias não têm como estar cuidando, lavando as mãos sempre porque não tem o básico que é a água. Então nós clamamos um Deus que é o Deus, é a fonte que não faz a água acabar. Então nós clamamos no Deus e cremos no Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Ouve a nossa oração, ouve a oração do Teu povo, Senhor, do Teu povo humilde, com o coração cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Obrigada. E que esse tsunami, Senhor Jesus, possa chegar como chuvas de bênçãos através de cada lar, através de cada família. E visita neste momento pessoas que estão em depressão, pessoas que com esses dias que não tem muito o que fazer, que se desesperam, que estão com crise de ansiedade, que estão com depressão. Visita neste momento, Senhor, e vai curando, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que liberta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. E a nossa voz não está sendo calada. Nós podemos estar continuando louvando e clamando ao Senhor. Aleluia. Então, vou passar para o Esteban que vai estar trazendo... Ah, tá. Vamos cantar mais um coro, então, antes de levar para a mensagem, dizendo que esse nome em que nós clamamos, esse nome em que nós louvamos todos os dias, ele é um nome bom, doce a fé, ele é a nossa esperança do amanhã, ele é a nossa esperança do porvir. Amém? Então vamos juntos louvar esse cântico do nosso cancioneiro. Esperança do povo, amém?
Então convido que você continue aí firme com a gente, que estaremos meditando agora na palavra do Senhor, e Deus tem uma palavra para você nessa manhã, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança continuamente no Senhor Jesus, amém? Fique conosco. Bem, irmãos, de todo mundo, Deus possa abençoar você nessa manhã. E antes de entrar na palavra de Deus, eu só queria deixar um convite. Todo domingo, na nossa igreja, somos muito abençoados de ter um irmão que ele realiza os estudos bíblicos, né? Ele é um esperto em muitos assuntos, ele é um cara muito bom de conversa, conhecedor de muitos assuntos e que viajou o mundo inteiro também, por isso ele fala com muita propriedade. Justo entrou ali, ó. Oi, Fernando. Chegou agora para falar. E estou fazendo anúncio dos teus estudos. E todo mês a gente faz um estudo bíblico e agora a gente começou o estudo bíblico sobre o livro de Marcos. Então estamos hoje no 3º capítulo e o convite é para que você possa entrar no nosso Face e possa ver os vídeos dele. Ele também está no YouTube, também pode dar uma olhada lá. E o convite ainda maior é você poder fazer perguntas. Se você tem perguntas sobre esse livro, você pode ir fazendo, pode mandar para a gente, que a gente entra em contato com você e manda as perguntas para ele, ou pode entrar diretamente em contato com ele, que ele tem o prazer de responder. Então eu vou fazer vou ler algumas perguntas que alguns irmãos da nossa igreja fizeram e que ele vai respondendo. Então eu gostaria de estender isso para todo mundo, o mundo inteiro, para que ele possa responder essas perguntas, porque ele, de uma forma bem simples e prática, ele vai guiando, vai nos ensinando a cada domingo, né, com experiências e tudo mais. Então, duas perguntas eu vou ler para você. Diz assim, da nossa irmã Rosemary, ela fez a pergunta: Jesus perguntou ao homem de mão atrofiada se era certo curar no sábado, né? O que ele queria ensinar com isso? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta é: quando disseram que sua mãe e seus irmãos o procuravam, a resposta de Jesus foi: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã, né? O que Jesus queria dizer realmente, né? Então aí ele manda as respostas, né? Ele fala: Jesus não tinha perguntado para o homem, mas sim ele estava perguntando para os crentes, os religiosos, os líderes religiosos, os crentes que estavam ali na sinagoga. Fazer o bem não tem dia, não tem hora. Hoje hoje eu não posso, né? E a outra resposta da pergunta foi: o que ele realmente quis dizer foi isso: a família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, tá? Então assim a gente no grupo, os irmãos vão fazendo perguntas sobre o capítulo e ele vai mandando as respostas para a gente poder pensar e refletir sobre aquilo. Então convido a você que possa entrar hoje. Vamos estar colocando também nas redes sociais o vídeo de hoje, um vídeo curto para você poder ficar interessado no estudo. Então não toma muito do teu tempo. Convido a você que possa estar fazendo um clique aí e assistindo, tá bom? E também o nosso líder mundial, né, o general Pedler, não sei se é assim. Brian Pedler. Ele convida e anima todos os irmãos do mundo inteiro a entrar na sua página, estar colocando alguma frase, alguma oração, alguma coisa que anima e mostra como estamos todos conectados, e não somente conectados, mas juntos, unidos em um só propósito. E quando a igreja, o corpo de Cristo se une com um só propósito, Deus faz coisas sobrenaturais, tá? Então acredite nisso. É só uma frase nas redes sociais. Não é que isso tenha poder, mas manifesta e une a gente como igreja, como corpo, como família de Deus.
Tá bom? Amém. Então, fica aí a dica, o estudo bíblico para vocês sobre o livro de Marcos, tá bom? Hoje eu queria compartilhar com vocês, a gente esteve agora, semana passada, falando sobre a Páscoa, né? Uma semana antes sobre a entrada triunfal, depois sobre a Páscoa. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que pode chegar a ser muito conhecida, e seria o depois, não é? Estamos o antes, o durante, né? Que foi naquele momento de Jesus ter morrido e ressuscitado, e o depois, né? O que aconteceu logo após, né? Então, como estamos uma semana depois, não quer dizer que seja uma semana, mas os dias depois disso. E convido que você possa abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos estar lendo essa passagem, eu acredito que seja muito conhecida, dos discípulos que vão caminho a Emaús. Então, Lucas, capítulo 24, que é o único livro dos evangelhos que narra esse episódio, essa história. Lucas, capítulo 24, e vamos estar lendo ali a partir do versículo 13. Eu diria, diga amém se você já achou, mas aí eu não vou poder ouvir se vocês achar não. Você pode escrever. Se achou já Lucas, capítulo 24, assim eu já sei que vocês já estão aí com a Bíblia em mão, ou o celular em mão, com o aplicativo ali. Enquanto você procura, a pergunta que eu deixo para nós nesse começo ou manda um like também. A pergunta que eu deixo para cada um de nós sobre essa passagem, que talvez você já escutou muitas vezes, em muitas mensagens sobre isso, o que impede você de acreditar em Deus? Essa é uma pergunta para abrir esta mensagem de hoje. O que impede você de acreditar em Deus? Estamos ali em Lucas, capítulo 24. E eu vou ler essa primeira parte, alguns versículos das reações dos discípulos que estavam caminhando a Emaús e com o estado emocional em que eles se encontravam, algumas reações, algumas atitudes que nos mostram como eles estavam, né? Então, o que impede você de acreditar em Deus? Mas eu acredito. Amém. Se você acredita, amém. Mas tem muita gente que não acredita ou perdeu a sua fé. Então, que nessa manhã Deus possa te levar para mais perto dele e dizer que, se bem você pode não acreditar nele, Deus ainda assim nos ama. Amém? Então, o versículo, os discípulos estavam caminhando logo após da morte de Jesus, e nessa caminhada a passagem nos fala que eles estavam conversando sobre tudo que tinha acontecido naquele final de semana, né? E no versículo 16 do capítulo 24 fala o seguinte, versículo 16, 15, eu vou ler um pouquinho antes. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, né? Novamente, o que impede da gente acreditar a Deus? Naquele momento, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, né? E por que foram impedidos de reconhecer a Jesus naquele momento? O versículo 17 nos dá uma pequena resposta ali. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam da caminhada que estavam fazendo com os rostos entristecidos, não é? Então, só para a gente ver o estado emocional desses discípulos que iam caminho a Emaús, depois de ter vivenciado aquele momento, a morte de Jesus, e eles estavam caminhando, conversando sobre tudo que tinha ocorrido, mas eles estavam tristes, né? E a tristeza é algo que nos impede, às vezes, de ver as coisas,
não é? A tristeza é algo que nos impede, a gente tem coisas na nossa frente, mas a tristeza é algo que o estado de estar triste nos impede de ver coisas alegres, coisas abençoadoras. Quando estamos tristes é difícil de ver as coisas boas, não é? E na frente dele estava Jesus, uma pessoa que eles admiravam, e mesmo assim eles não conseguiam ver. E o porquê? Acredito eu, porque estavam bastante tristes, né? De ter vivido impactado, sido impactados por aquele momento tão triste na sua vida. Então, pensando nos dias de hoje, né, o que muitas pessoas estão vivenciando, esse momento de tristeza, e poder acreditar em Deus é muito difícil muitas vezes, né? Acreditar em Deus apesar de tudo que está acontecendo, né? Então, o que impede você de acreditar em Deus muitas vezes pode ser a tristeza. Continua o versículo falando um pouquinho mais embaixo. Versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Jesus pergunta: que coisas? E aí o que aconteceu em Jesus de Nazaré? Responderam ele. E olha a resposta ali no versículo 19, diz: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Se a gente lembrar da passagem em que Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e a resposta alguns acreditam que eu sou o profeta, mas Pedro responde: você é o Filho de Deus, né? E esse discípulo responde: ele era um profeta, não é? Então, de tanto caminhar com Jesus, ainda não tinha conhecido, e vamos ver a resposta, o porquê ainda não tinha conhecido o Jesus, o Filho de Deus, não é? Versículo 21, eu convido que vocês coloquem seus olhos ali no versículo 21, e diz o seguinte, o que a palavra nos revela: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Versículo 21, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, não é? Então, eles conheceram o Jesus profeta. E essa frase, nós esperávamos que ele fosse aquele que ia trazer a redenção, me mostra que as expectativas deles, a expectativa que eles tinham em Jesus é que ele fosse o Redentor de Israel, mas não aconteceu. O que a palavra de Deus nos faz refletir sobre essa frase? Que coisa nós estamos esperando em Jesus? Quais são nossas expectativas? Nós esperávamos que Jesus fizesse tal coisa, mas Jesus não fez. Eu espero que Jesus faça tal coisa na minha vida, mas Jesus ainda não fez. Eu coloco minhas expectativas em Jesus, e quando isso não acontece, minhas expectativas caem pelo chão, né? Se desmoronam, e aí eu começo a deixar de acreditar, porque as minhas expectativas não foram cumpridas. Mas Deus não veio cumprir as minhas expectativas. Ele veio fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus na minha vida. Se eu invertesse isso, quais são as expectativas que Jesus tem para mim? Não é? Então os discípulos estavam ali e falam para Jesus: nós esperávamos que ele fosse, mas não foi isso. Então ele passou a ser de Jesus o Filho de Deus a Jesus o profeta. Não é? E o que impede a gente de acreditar em Deus? Né? Versículo 22 e 24 em diante, eles narram o que aconteceram para Jesus sem saber que era Jesus. Algumas das mulheres entraram naquela manhã no sepulcro e não acharam o corpo, voltaram e contaram para nós que viram um anjo. Versículo 24, alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e também não encontraram, e acharam tudo como as mulheres tinham falado. E olha o versículo 25 dali do capítulo 24 de Lucas, o que Jesus, sem eles saberem que é Jesus, responde: como vocês
custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. É um puxão de orelha de Jesus aí para aqueles 2 discípulos. Como custa vocês entenderem tudo o que aconteceu? Como demora você em acreditar? Eu me identifico, eu coloco ali quantas vezes Jesus não tem falado isso para mim. Como custa você entender? Como custa você acreditar? Né? Como eu sou muitas vezes orgulhoso, cabeça dura de entender qual é a vontade de Deus. Temos que ser mais receptivos, mais sensíveis à voz do Espírito Santo, ser mais submissos à vontade de Deus para poder entender isso nas nossas vidas. Não é minhas expectativas, o que eu espero que Jesus faça. Aí Jesus vem e nos ensina e nos mostra a sua vontade. Então Jesus puxa a orelha e nos fala nos dias de hoje, né? O que impede você de acreditar que eu posso fazer toda essa situação mudar? O que impede você de acreditar que eu sou o teu sustento? O que impede você acreditar que sou eu que te guio, que sou eu que perdoo, que sou eu que te falo o que tem que fazer ou não fazer? O que impede você de acreditar na minha palavra, que ela é viva, que ela ainda fala, que ela ainda impacta as vidas das pessoas? Então Deus possa continuar falando no teu coração nessa manhã através dessa palavra. Vou pular um pouquinho alguns episódios dessa história e vou continuar lá no versículo 37. Quando Jesus se aparece a outro grupo, porque os discípulos voltaram para Jerusalém, se juntaram com os outros discípulos, e Jesus novamente aparece ali para esse grupo, e olhem as reações. Eu falei das reações, das atitudes, das emoções, e o versículo 37 diz assim: eu me identifico porque eu ficaria do mesmo jeito. Jesus tinha acabado de morrer, fazia uns dias, e de repente aparece Jesus novamente. O que você e eu, como você e eu reagiríamos? Não sei vocês, mas eu reagiria da mesma forma que os discípulos. Versículo 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Versículo 38. E olhem as palavras de Jesus para os discípulos, e as palavras para você e para mim nessa manhã. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Comecei a mensagem de hoje dizendo o que impede você de acreditar em Deus. E Jesus vem e te pergunta: por que vocês estão tão perturbados? Jesus perguntando aos discípulos, mas eu posso imaginar na frente de Jesus e ele perguntando isso para você e para mim hoje. Por que você está tão perturbado? Por que você levanta tantas dúvidas no teu coração hoje? Se você não se encontra assim, amém. Mas eu tenho certeza que tem muita gente ali que se encontra nessa mesma situação, com essas mesmas reações. Reagem com medo, reagem assustados, ficam perturbados, levantam um monte de dúvidas no seu coração, e essas dúvidas impedem que a gente acredite no que Deus pode fazer. O que impede você? A tristeza, a situação que você está vivendo, as expectativas que não foram correspondidas, o estar com medo, o levantar tantas dúvidas. Isso é para a gente se situar nessa história e pensar que eu posso ser um desses discípulos, na mesma situação, com as mesmas emoções, com as mesmas reações. Tá? E gosto de pensar sempre nas pessoas que passaram nesses textos e me identificar com elas, e logo ver o que Jesus faz e o que Jesus nos convida a fazer. Então, o que Jesus faz nessa história é o que deixa de palavra de esperança para nós no dia de hoje. Versículo 15 desse mesmo capítulo, vamos voltar um pouquinho. O que Jesus faz frente a tudo isso que eu comentei com os discípulos, né? E a gente vê o amor, a paciência,
que Ele tem com cada um de nós. Versículo 15 diz assim, vamos ler palavra por palavra, e diz: enquanto conversavam e discutiam, os discípulos estavam caminhando em Emaús, estavam naquele estado emocional abatido, triste. Enquanto caminhavam, diz o versículo 15, o próprio Jesus se aproximou. Essa é a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida. O próprio Jesus, Ele se aproxima de nós. Não sei se você está falando amém, glória a Deus, aleluia na sua casa, mas espero que sim. Que você possa estar dizendo e pensando e enchendo o seu coração de alegria, porque o próprio Jesus, diz a palavra, Ele se aproxima de você. Talvez você está sentado agora, o próprio Jesus está sentado do teu lado. Não é? E eu já imagino Ele estendendo seu braço para te abraçar. Não é? Se você está aí deitado, não é? Ele está deitado aí do teu lado assistindo esse vídeo com você. Se você está na sala, Ele está ali. Ou se você está cozinhando, Ele está passando os ingredientes aí para você enquanto você cozinha. O próprio Jesus se aproxima de você. Glória a Deus, amém. O próprio Jesus, no versículo 15, Ele se aproxima de nós. Enquanto Ele se aproxima, né, diz, e começou a caminhar com eles. Por isso eu fiz todos esses exemplos. Ele primeiro se aproxima, e a ação dos discípulos naquele momento era de caminhar. Não é? Enquanto eles estavam caminhando, o próprio Jesus se aproximou. E o texto deixa bem claro, e começou a caminhar com eles. Então, no teu momento que você está vivendo hoje, que impede você de acreditar em Deus, Ele se aproxima de você e Ele começa a caminhar com você. Amém? Ele começa a caminhar. Nossa, só isso, eu acho que não precisamos de mais nada. Saber que Ele está do nosso lado, caminhando, já nos traz a todas as forças necessárias para o dia a dia. Né? E eu só queria abrir um parênteses em meio desses versículos que eu estou falando agora, sobre o que Jesus fez. É um exemplo, e queria fazer menção agora de um colega, de um amigo, Marcelo, que é oficial, o Major Marcelo, que está lá no Rio Grande do Sul, e ele tem falado sobre os discípulos, né, discipulado no tempo contemporâneo, e esses versículos nos deixam uma pequena receita, né, uma pequena dica de como hoje deveríamos ser nós, aqueles que discipulam, aqueles que levam a palavra para outros. Assim como Jesus se aproximou dos discípulos, assim como Jesus começou a caminhar com aqueles discípulos, assim você e eu, que fomos salvos, que acreditamos na palavra de Deus e temos fé de que Deus pode fazer coisas grandiosas, assim você e eu também devemos aproximar-nos daqueles que estão caminhando de uma forma triste, que estão abatidos. Assim você e eu temos que nos aproximar e começar a caminhar com cada um deles, assim como Jesus faz com cada um de nós. Amém? Versículo 19, começou a caminhar com eles. Versículo 19 diz que Jesus fez uma pergunta para ele. Que coisas tiveram acontecendo? Enquanto Jesus caminha, ele começa a conversar com você e começa a fazer perguntas para você. Então a gente pode pensar um montão de coisas que Jesus pode perguntar para nós. Que coisas? Não é que ele não saiba, mas essa pergunta nos leva a que eu possa ter a atitude de responder. Não é? Que coisas? Versículo 27, avançando um pouquinho mais, diz o seguinte: logo após de ter acontecido tudo aquilo, o versículo 26 vou ler para vocês. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então Jesus se aproxima, Jesus caminha, Jesus começa a conversar, a fazer perguntas para você, e além disso ele toma o tempo para te explicar, assim como fez com os discípulos, toda a Escritura. Não é?
E continua o texto, o que mais Jesus fez? E pense isso como parte de um discipulado. Versículo 42 e 43. Vou pedir para alguém da igreja ler. Versículo 42 e 43. 42, 43. E diz assim, Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 42 e 43. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? O que mais Jesus faz? Eu falei um montão de coisas do que aconteceu, do estado emocional, das reações, das atitudes. E no meio de tudo isso, o que Jesus faz? O que mais ele faz com os discípulos? Ele vai até a casa deles, ele se senta na mesa, e eu tenho certeza que se o Fernando está aí, ia gostar dessa refeição, né? Porque ele gosta de um bom peixe, né? Ele se sentou e comeu com eles, né? E enquanto ele comia com eles, começou a explicar novamente tudo o que tinha acontecido, é o que os profetas tinham falado, né? Em outras palavras, ele começou a explicar novamente as Escrituras, né? Se eu levo isso para um discipulado, de uma forma prática como Jesus nos ensinou, ele nos fala, se aproxima da pessoa, começa a caminhar com ela, começa a fazer perguntas e a pessoa vai fazer perguntas para você e talvez você não saiba essas respostas. E se você não sabe, não tem por que saber tudo. E aí você, com essa conversa de perguntas e respostas, de curiosidade, você leva a aprender juntos, porque você começa a caminhar, compartilhar uma caminhada com o outro. Você, dentro da tua experiência, começa a explicar as Escrituras. Você se senta com aquele, começa a comer, a conversar num almoço, num jantar, em um lanche, não é? E começa a explicar as Escrituras. O que Jesus faz na tua vida? Ele se aproxima, ele começa a caminhar no teu dia a dia. Não somente essa experiência do Covid, do vírus que nos leva a fechar nossas igrejas, nos leva a refletir se estamos caminhando com Jesus todos os dias ou se só caminhamos com Jesus da minha casa até a igreja no domingo, quando eu faço uma atividade. Ele quer caminhar comigo quando estou no meu momento de devocional, no meu momento de cozinhar, em um momento onde estou sentado lendo um livro. E eu vou ser um pouquinho mais ousado e vou usar o exemplo do Marcos Witt, que ele escreveu muitas músicas que hoje cantamos. Ele testemunha muito isso. Ele escreveu muitas músicas no chuveiro, não é? Então Jesus quer caminhar com você todos os dias, em todo momento e em todo tempo. Amém. E em todo esse tempo ele quer te explicar as Escrituras, ele quer te levar você a refletir no que você está vivendo, fazendo perguntas, trazendo respostas e levando você a questionar muitas coisas também. E aí ele leva você a refletir sobre isso, né? Ele quer se sentar na mesa. E pense em Jesus com Zaqueu. Ele foi lá, se sentou na mesa e comeu com ele e houve salvação aquele dia na casa. Glória a Deus, não é? Então o que Jesus faz nesse tempo? E quando Jesus faz tudo isso, o que acontece logo após é a outra parte. Versículo 30 nos diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Primeiramente, o que acontece quando Jesus se aproxima, quando Jesus começa a caminhar, quando Jesus entra na tua vida, começa a explicar as Escrituras, os teus olhos são abertos.
Aí você começa a ver a Jesus. Glória a Deus. Começa a ver a Jesus. E quando Jesus começa a explicar as Escrituras, versículo 32 diz: perguntaram uns aos outros, acho que é o versículo mais conhecido desse capítulo, não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha, ou nos explicava as Escrituras? Quando Jesus entra em ação na tua vida, se aproxima. E por isso em Jesus a gente encontra essa esperança. Teus olhos se abrem e o teu coração começa a arder quando você entra em contato com a sua palavra. E aqui eu faço uma pequena reflexão do seguinte: quantas vezes você e eu lemos a palavra de Deus e não entendemos nada? Pois é, nós também que somos pastores lemos a palavra de Deus, muitas vezes não entendemos o que está escrito ali. E você leu e você tem duas escolhas: ou você volta a ler, ou você já leu, pronto, Senhor, já li e não entendi nada. Não é? E já passo para o próximo capítulo, porque o que eu quero é ler todos os capítulos. Mas eu não entendi o que estava ali. Uma dica, e eu vou deixar o que as palavras da minha mãe, que está aí na Argentina, falava muitas e muitas e muitas vezes, que ficou gravado até os dias de hoje. Você não está lendo, não está entendendo um versículo, um capítulo da Bíblia, volte a ler novamente. Aí você leu de novo e não entendeu, volte a ler novamente. Aí passou o dia e você não entendeu, amanhã você volta a ler novamente. E quando você começa a ler tantas e tantas vezes, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a falar com você. E somando a essa leitura, que talvez você repete várias vezes, eu vou ler aqui o versículo 45. Diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém? Amém. Quando Jesus se aproxima da tua vida, Ele começa a te explicar a sua palavra. Seus olhos se abrem. E quando falo de olhos, eu lembro sempre de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Meus olhos são abertos. O meu coração começa a arder quando começo a ler a sua palavra. E se eu não entendo a sua palavra, eu oro: Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa compreender as tuas Escrituras, os teus ensinamentos. Amém? Porque uma oração totalmente diferente seria essa. Dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada da tua palavra. Abre meus olhos, abre o meu entendimento. Coloca pessoas que possam me ensinar mais e mais, porque eu tenho sede, fome da tua palavra. Amém? E sinto falta desses améns. Mas Dá joinha. Dá um joinha, pelo menos aí. Então, Jesus nos ensina a compreender a sua palavra. E tudo isso para que nos serve? Não é? Eu saber como eu estou, eu saber que Jesus se aproxima, eu saber o que acontece quando Ele entra na minha vida. Não é? Então, para que serve toda essa experiência? Para edificar só minha vida? Amém. Mas não fica só ali. Tem algo mais. Não é? Essa experiência que você vive com Deus diariamente é para você poder abençoar a outros também. E versículo 46 nos diz o seguinte, já para ir chegando no finalzinho dessa mensagem. Versículo 46 diz o seguinte: e lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado, que coisa? O arrependimento para perdão de pecados. Aleluia. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. A pergunta que eu faço: quem seriam essas pessoas que pregariam? Né? Naquele momento seriam os discípulos. Mas passaram os discípulos, quem são essas pessoas que pregam sobre o arrependimento para perdão de pecados? São só os pastores e oficiais do Exército de Salvação. Vocês são testemunhas. Você e eu somos testemunhas, porque
vivemos uma experiência com Jesus. Então tudo isso que você vive, o coração ardendo, o coração cheio de Deus, é para edificar a tua vida, mas é para que você possa levar essas boas novas para outros. Para que você possa levar essa palavra de esperança, essa palavra para arrependimento de pecado, arrependimento dos pecados, para arrependimento, para perdão. Você e eu somos responsáveis de levar essa palavra ao mundo inteiro. Amém. Não fica para um grupo exclusivo. Ah, mas eu não sei o que falar para outras pessoas. Aquilo que você está vivendo com Deus. A tua experiência. Aquilo que você conhece de Cristo, o que você não conhece, procura outro irmão que sabe um pouquinho mais e juntos vocês vão crescer. Você não é responsável de saber toda a Bíblia. Por isso que somos um só corpo, somos uma igreja, um corpo, uma família que ajuda um ao outro. E hoje a gente tem as redes sociais, a internet, o Google que nos ajuda também. Então, exatamente. Então, tudo isso que você vive, e como eu falei, umas dicas práticas para o discipulado, é para você também poder levar essa palavra para outros. Ir ao mundo inteiro, a todas as nações. E se eu não tenho dinheiro para ir tão longe, eu posso ir até o vizinho, eu posso ir às pessoas que estão no meu trabalho, eu posso ir às pessoas com quem eu jogo futebol, as pessoas com quem se você é mais jovem, com as pessoas que eu me reúno para assistir um filme, as pessoas que, se for na Argentina, as pessoas com quem eu faço uma roda aí para tocar um violão e tomar um chimarrão. Não é? É no teu dia as pessoas que estão próximas de você, que elas saibam que o teu coração está ardendo da palavra de Deus e que isso não pode ficar aqui, tem que sair, Aleluia. tem que abençoar, Aleluia. tem que levar essa mensagem a outros, tantas pessoas que estão com o coração triste, abatido, perturbado, com as expectativas, que já perderam a fé, essas pessoas precisam de você. Amém? Amém. Então, que na oração de hoje os teus olhos se abram, o teu entendimento se abra. Senhor, que eu possa entender e compreender a tua palavra, que a tua palavra possa arder no meu coração e que eu possa levar, pregar, falar a outros dessa mensagem de esperança, de amor e de perdão. Amém? Então, irmãos, você aí, que essa palavra possa ficar no teu coração, possa crescer e dar frutos. Amém. Amém. Amém, aleluia. E uma das coisas que eu tenho falado em algumas devocionais que eu tenho feito, e tenho ouvido as pessoas falar, eu não vejo a hora de que as coisas voltem ao normal. Não, irmãos, as coisas não têm que voltar ao normal, como era. O normal era o problema, mas que nós possamos voltar depois de tudo isso mais revigorados, mais cheios da presença de Deus, porque alimentados vocês estão sendo diariamente. Não falta por onde sermos alimentados todos os dias. É live de cantor sendo abençoado, abençoando famílias, vários pastores aí também no nosso Exército de Salvação. Então que nós possamos voltar com a chama mais acesa, com aquela fome de querer trabalhar mais e falar mais da palavra do Senhor Jesus. Não esperando pelo seu pastor, não esperando pelo, aquele irmão tem dom para isso, tem dom daquilo. Você pode fazer a diferença. Você foi chamado por Jesus para ser um discípulo dele, onde quer que você esteja e onde quer que você vá. Amém? Então, em nome de Jesus, essa é a minha oração diária, para que nós possamos voltar com aquela chama acesa dentro de nós, com mais vontade de adorar, com mais vontade de servir ao Senhor Jesus na prática. Amém? Então vamos terminar esse momento com uma canção que fala muito aos nossos corações e tenho certeza que vai falar também ao seu e que fecha essa palavra que o Senhor veio e nos alimentou nesse dia, nessa manhã. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Louve aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, irmão. Ele continua sendo Deus e Ele continua agindo no nosso meio, amém? Muito bom ter você conosco. Foi uma bênção poder estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus junto com vocês. E continuamos nesse domingo ainda. O domingo ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer e continuamos como Igreja do Senhor, louvando e intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo nosso Brasil, intercedendo pelas nossas vidas e pelas nossas famílias, amém? Porque Deus continua agindo. E eu gostaria de fazer uma oração somente especial pelo nosso país, o Brasil, né? Que também estamos orando e estamos nas mãos do Senhor, porque não existe mão melhor para nós estarmos com tudo o que tem acontecido do que nas mãos, intercedendo em favor do nosso país. Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, eu venho te clamar mais uma vez, elevando a minha voz a Ti como humilde serva, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Senhor. Nós cremos que as Tuas mãos estão sobre o nosso país, os Teus olhos estão sobre o nosso país e grandes coisas Tu tem feito e está continuando agindo e fazendo sobre o nosso país, Senhor. Ó Deus, visita nessa manhã cada lar de pessoas, de famílias que têm passado por necessidades, que se encontram desesperadas, que se encontram sem saber que rumo, que caminho percorrer, mas que Tu possa, Senhor Jesus, entrar na vida de cada uma delas, entrar nos lares como Tu já tem entrado através de alimentos que muitas pessoas têm doado, muitas pessoas têm feito trabalhos. Ó Deus, essa semana nós fomos abençoados de ouvir tantas notícias, Senhor, principalmente no Nordeste, em Pernambuco, que temos uma pobreza muito grande, uma seca grande,
e vários voluntários, vários empresários de São Paulo, ao redor do Brasil, têm se unido, têm se juntado para poder louvar e glorificar através do alimento a essas famílias, Senhor. E Tu tem movido grandes organizações, Tu tem movido grandes empresários a continuar levando, Senhor, sustento para cada família. Ó Senhor, aqueles empresários que estão desesperados sem saber o que fazer, continua agindo, Senhor, e dando sustento, Pai. Sobre os governantes, Senhor, do nosso país, sobre o presidente, Senhor Jesus, que possa vir ter sabedoria na direção, os governadores, Senhor Jesus, também nas decisões que precisam tomar, que eles possam visar primeiramente as nossas vidas, a vida dos seus eleitores, a vida do povo, Senhor Jesus, que padece, seja daqueles que enfrentam dificuldades em hospitais, que eles possam colocar em primeiro lugar com sabedoria as nossas vidas, Senhor Jesus, e não levando questões políticas, Senhor Jesus, mas clamando pelas nossas vidas. Então, eu venho te pedir, Senhor, sobre cada família, cada igreja, Senhor Jesus, cada irmão, que possamos continuar firmes em Ti, Senhor, e clamando em uma só igreja pelo nosso país. E te louvamos, Senhor, como eu já tenho orado no início, que os cientistas dizem uma coisa, mas as coisas não têm agido dessa forma, como se é esperado pelos cálculos. Graças a Deus, Tu tem intervido, Senhor Jesus, e não vamos perder muitas vidas, como dizem, Senhor, e que Tu possa, Senhor, trazer a conscientização a cada brasileiro, trazer a conscientização, Senhor, que precisamos ter nesses momentos. E que esse momento vai passar em nome de Jesus, e nós já podemos clamar, Senhor, e dar glória a Deus que esse dia vai chegar, e possamos juntos, como igreja, voltarmos a estarmos reunidos, nos abraçar e poder glorificar o Teu nome, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te oro e te agradeço e entrego em Tuas vidas o nosso país. Amém. Amém. E esse dia vai chegar, irmãos. Logo mais poderemos estar voltando para a nossa igreja. E esse tempo eu tenho certeza que será um tempo de muita festa, de muita alegria, onde poderemos nos abraçar e glorificarmos a Deus em comunhão. Em Amém. Comunhão fisicamente, porque em comunhão nós estamos aqui com vocês e agradecemos mais uma vez a sua presença conosco. Amém? Amém. Alguma coisa? Vamos? Então vamos só para fechar esse momento. Eu vou dar a benção final e a gente vai fechar cantando mais uma música. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti por todos os dias da sua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada na presença de Deus. Continue se cuidando e, como eu disse, continuamos firmes em oração, porque esses dias logo, logo vai passar. Amém? Eu vou seguir com fé. Sabe tu que os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, pois sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que é. Eu sei pra onde eu vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que é. Eu sei pra onde eu vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.
tchau. Amém. Continue seguindo com fé no Senhor Jesus. Uma Deus semana abençoe abençoada. cada um de Beijão. vocês. A gente ama vocês. Até a próxima.